Paz do Senhor a todos. Eu quero ministrar aqui a palavra do Senhor que se encontra em Gênesis 45, quando José dá-se a conhecer os seus irmãos. São exatamente meio-dia do dia 14 de abril de 2018. E o Senhor me incomodava muito a falar sobre essa palavra do encontro de José com os seus irmãos, né? Depois que José, todos nós sabemos a história de José, a qual José teve 2 sonhos e ali alcançou uma grande inveja após contar para a sua família. E José, ele foi vendido, foi jogado primeiro num buraco, depois foi tirado pelos seus irmãos e foi vendido. E o Senhor me incomodava muito por essa palavra. Mas depois de tudo que José passou, ele foi vendido, ele trabalhou na casa de Potifar, ali ele foi perseguido pela mulher de Potifar, foi caluniado, ali ele foi para o calabouço, foi aprisionado. E Deus me incomodava muito a trazer essa palavra, quando ele já tinha sido exaltado pelo Senhor e ele se encontrava ali no Egito sendo governador. Eu estava aqui lendo essa palavra e Deus falava ao meu coração que muitas vezes, irmãos, o que é mais difícil no homem e numa mulher é o perdão. É algo que tem que ser do coração do homem. Eu creio que um homem e uma mulher, para perdoar, ele tem que ter Deus dentro dele. Porque não adianta querer perdoar da boca para fora, não adianta querer viver um evangelho mesquinho, um evangelho fraudulento, um evangelho de oba-oba, um evangelho de mistérios, um evangelho superficial, ou de vestes, ou de capas, ou de enganar o pastor, o missionário, o dirigente, os irmãos, a sua família. Não adianta nós viver esse evangelho, irmãos. Esse evangelho ele não vai levar a nada. Apenas somos atrizes de um personagem que não existe. Então eu venho através da palavra do Senhor trazer esse vídeo para nós, onde vai dizer em Gênesis 45 que José dá-se a conhecer aos seus irmãos. Vamos fazer essa leitura. Pega a sua Bíblia neste momento, vá onde você estiver aí na sua casa. Eu não sei o que você está fazendo neste momento, mas pare um pouquinho para refletir essa palavra comigo. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos as mágoas, as coisas passadas alcançar o nosso coração. E isso é uma dificuldade que qualquer pessoa poderia enfrentar, só não eu como você ou o parente seu. Você muitas vezes escuta testemunhos de pessoas que vêm, te pedir oração. Muitas pessoas às vezes vêm me pedir oração e diz que não consegue, irmã, eu não consigo liberar o perdão. Daí a gente ministra que essas pessoas, ela tem que liberar o perdão. A palavra de Deus diz, perdoa-se os meus pecados, perdoa os meus pecados, assim como tenho perdoado os meus devedores, né? Então, como é que você quer o perdão de Deus se você não perdoa aquele que te ofendeu, aquele que te machucou, aquele que te magoou? Então, irmãos, é um crescimento espiritual quando você vê a fraqueza do seu irmão, mesmo ele te apunhalando, ele te invejando, ele querendo puxar o teu tapete, tu tem coragem de perdoar, porque a tua espiritualidade é mais alta do que a dele, porque tu tá vendo que o que está agindo na vida dele não é ele está precisando de ajuda espiritual. A palavra do Senhor, você já pegou aí a sua Bíblia, vai nos dizer em Gênesis 45, a partir do versículo 1, então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E ele clamou, fazei-me sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouvia. E disse José a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos
não lhe puderam responder, porque estavam espantados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos olhos, porque me havedes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos de subir ao meu pai e dizer-lhes: Assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce e não te demores. E habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tem. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando José ele estava diante dos seus irmãos, ele chamou-os para um lugar reservado, e ali, de maneira tal, ele começou a chorar. Ele começou a se derramar. Se você tem uma mágoa, tem algo contra alguém, tem uma discórdia, tem um problema a se resolver, irmãos, eu te convido nessa tarde ou nesse dia, aqui neste momento é tarde, é o momento que tu estiver ouvindo esse propósito de oração, que eu estava em oração, que Deus manda te dizer: vá até o teu próximo, chama ele e perdoa ele, se reconcilia com ele, se é o teu pai, se é o teu vizinho, se é o irmão da igreja, a irmã, se é a senhora do conjunto de regência, vai lá, vai até ela, conversa com ela, entra em segredo. Aqui José, ele chamou os seus irmãos à parte, não estando mais à frente daqueles egípcios, mas à parte começaram a se prantear e a chorar. Olha, Deus vai criar uma situação sim, para que aqueles que você está magoado se aproxime de você, que você vai achar a mão da calavaxéria, vai chegar até eles e vai pedir perdão, vão se reconciliar. Deus vai fazer o reconciliamento através do perdão. Deus ele vai mudar a tua história através do perdão. Muitas vezes é só uma aproximação, uma candalabaxúria me renera baxéria, que precisa Deus fazer, irmão, da maneira que a gente está. Muitas vezes dissemos que somos cristãos, dissemos que subimos um monte, vamos para a vigília, vamos para as igrejas, vai para o círculo de oração, mas é o coração duro, um coração não quebrantado, um coração que precisa ser mudado diante do Senhor. E o Senhor manda te dizer nessa tarde: muda a tua estrutura humana, quebranta esse coração de pedra. Ai, daremando comia na lavassúria, libera o perdão, libera o perdão. Como é que tu quer morar nas mansões celestiais dessa maneira? Então vá se achegar aos seus, a quem você precisa. Se você tem uma mágoa, se alguém falou algo que você não gostou, vá até essa pessoa e diga que o que está acontecendo, o que está se passando. E quando eles viram José, dizer que era José, grande foi o espanto. A pessoa que vai receber esse perdão, ela vai ficar espantada. Vai dizer: meu Deus, como essa mulher tem um coração bom. Meu Deus, como esse homem tem um coração bom. Ele realmente é de Deus. Ela realmente é de Deus. Olha, não entristeça o seu coração. Não viva entristecido. Não viva encarcerado, aí aprisionado por conta de uma mágoa, por conta de um perdão. Você muitas vezes vive afligido, porque tudo que Deus permite é permissão do Senhor.
E o tempo tem passado e você não sabe as coisas que podem acontecer de um dia para a noite, irmão. Você não sabe. José, ele aqui, a primeira coisa que ele perguntou: está vivo o meu pai? O meu pai vive. Irmão, o tempo está passando. Quem sabe se dará tempo dessa pessoa você pedir perdão a essa pessoa, então o Senhor lhe colher a você ou a essa pessoa. Corra contra o tempo, não deixe o tempo se passar, né, irmãos? José ali estava se reconciliando com seus irmãos e dizendo para eles que tudo foi propósito de Deus, porque através da vida de José houve uma grande fome sobre a terra e ali o Senhor usou José para conservar a vida sobre a terra, para dar um grande livramento sobre aquele povo naquele tempo, irmãos. Então, irmãos, tudo o que acontece nas nossas vidas é permissão de Deus, é propósito de Deus. Eu não sei o que tu tá passando, se alguém te magoou, se alguém te perseguiu, se alguém puxou o teu tapete. Todo o acontecimento é para a glória do Senhor, irmão. Ei, não baixa a tua cabeça. Deus permitiu José estar ali. Eu creio que todo dia ele ficava perguntando ao Senhor. Ele poderia estar magoado, triste, cabisbaixo, mas quando Deus exaltou José, ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Deus vai fazer, irmão, tu entender o propósito de Deus na tua vida, para que tu possa pedir perdão, liberar o perdão e descer a casa do oleiro nessa tarde. Desce a casa do oleiro, porque ali tu vai ouvir as palavras do Senhor. Mas, irmã, não foi eu que fiz, a pessoa que fez comigo, mas tenta se reconciliar com essa pessoa. Porque muitas vezes, irmãos, você não sabe como anda a outra pessoa, você não sabe. José do Egito, ele foi magoado pelos irmãos, mas os irmãos era que estava precisando de José, porque José tinha uma vida espiritual, de honestidade, de renúncia, ele tinha conhecimento do Deus de Israel, e os seus irmãos não. Os seus irmãos tinham um coração rompido, um coração pervertido, um coração maldoso, a ponto de fazer isso com o próprio irmão. Mas tudo isso tinha sido permissão do Senhor para que José ele chegasse a ser governador do Egito. Então, muitas vezes, irmãos, não é você que está afligido que vai esperar aquela pessoa vir e pedir perdão. É você que tem que ir àquela pessoa. Deus vai criar situações de perdões. Deus vai criar situações de que você possa ajudar a quem está a quem te magoou, a quem te feriu. Vai lá. Diz: olha, meu irmão, naquele dia aconteceu assim, assim, vamos nos perdoar, vamos nos consagrar, vamos nos consertar, porque o reino de Deus, ele não é um reino dividido. O reino de Deus, ele não é um reino que vive com fofoquinha, com intriga, com maldade, com puxamento de tapete. O reino de Deus, ele é constituído de pessoas consagradas, pessoas cheias do poder de Deus, pessoas que vivem para a glória de Deus, pessoas que têm objetivo de vida, pessoas que estão esperando as promessas do Senhor, irmão. Então ali eles voltaram e trouxeram a sua família para ficar perto de José. E tudo isso, irmão, foi para a glória de Deus. E tudo isso, irmão, Deus, ele vai trazer pessoas para perto de você. Ele vai trazer alguém para perto de você, para você ajudar, para você cuidar, para você se reconciliar. Deus, ele vai fazer uma mudança através de um perdão, seja uma mudança, um reconciliamento na área do casamento, na área
de financeira ou na área espiritual, uma mágoa entre ministérios, se as irmãs do ciclo de oração brigaram, ou na regência, ou na área do trabalho, funcionários vivem brigando, ou na área do casamento, o casamento não tem nos dando certo, porque falta o perdão. Quando a mulher querer contender com o marido cala, pede perdão, se reconcilia, o esposo ou a esposa entra em concordância de perdão, o filho ou a filha entra em concordância. Hoje muito nós encontramos filhos brigados, contendeiros, famílias longe, dispersas umas das outras, pessoas feridas e magoadas dentro da casa do Senhor. O povo de Deus, ele tem tentado ficar distante do seu Deus por falta de liberar o perdão, mas nessa tarde libere o perdão. Deus está falando sim, é com você. Essa mulher está sendo usada por Deus para mim, sim. Deus manda te dizer, perdoa o teu vizinho, perdoa aquele homem lá que te traiu, mulher, o teu marido, perdoa essa prostituta que precisa da tua oração, perdoa o macumbeiro que faz trabalho para ti. É difícil, irmã Flávia, é difícil, missionária, é difícil, é muito, mas é necessário, porque através do perdão Deus vai fazer gloriosas bênçãos na tua vida. Deus vai fazer um novo homem na tua vida. Um homem de longe, ele está ouvindo. Ele vai ouvir esse vídeo, um homem de longe, de outro estado, ele vai ouvir esse vídeo. Quando ele ouvir esse vídeo, o Senhor vai tocar no coração dele. Deus manda tu perdoar, varão, porque quando tu perdoar, o Senhor, ele vai abrir as portas para ti. Tu tem um negócio, é uma frota de carro, tu trabalha com negócio de carro, mas o Senhor vai consertar aí esse negócio. Deus vai ordenar bênçãos, irmão, através da oração do perdão. Ore. Peça perdão, irmão, vim aqui fazer a oração do perdão. Eu quero te pedir perdão a ti, primeiramente a Deus e a ti, porque eu fiz isso, aconteceu isso, e nós vamos orar a oração de perdão. E o Senhor, ele vai visitar os teus celeiros, o Senhor vai abrir o teu caminho através do perdão. O Senhor, ele vai mandar prosperidade no teu celeiro. O Senhor, ele vai anunciar bênção, o Senhor vai anunciar vitória, porque através do perdão entre os irmãos de José e José, a mudança aconteceu, a mudança que vai acontecer, irmão. A mudança, perdoa, pede perdão à tua família, tu não quer voltar para casa, tu não quer estar perto da tua parentela, porque contendeu, foi embora para longe, volta para o teu parentesco. Ai da revaxéria, ai de candaremanavassúria. Tem uma mulher que ela vai ouvir esse vídeo e Deus vai falar, volta para lá, volta para casa de teus pais, vai para perto deles. Tem um homem de outra nação também que vai ouvir, que vai ver esse vídeo. Tem um homem de outra nação, e quando ele ver esse vídeo, ele vai dizer assim, meu Deus, essa mulher, eu conheço essa mulher, eu não sabia que essa mulher era desta maneira. Esse vídeo, ele vai ultrapassar nações, porque o Senhor está dizendo, olha, eu estou visitando nações para que o perdão desça à terra. Anamancho manavaxúria. Eita, lavaxéria, anderremanabassúria. E vai ter reconciliação de família, parentes, reconciliação de amigos, de vizinho, de pessoas que precisam pedir perdão uns aos outros, antes que morram, antes que desça a sepultura. Labaxei, anderremando, cobianavaxéria, porque o Senhor não se agrada, Deus não se agrada
de intriga, de mágoa, de contenda. Ranabassurianda, canderebasséria. E Deus abençoou aquele povo quando eles se perdoaram com José. Os irmãos vieram para perto de José. A família de José veio para perto de José, o pai, a mãe, os irmãos, e ali Deus abençoou. E aquele período de fome eles passaram na bênção, através de um perdão. Imagina aí, irmãos, se José não tivesse o coração de Deus, a família dele teria padecido. Mas ali existia um homem de Deus, uma mulher de Deus que fará toda a diferença na vida de alguém. Seja a diferença na terra, seja a diferença até para um povo estranho, porque José, ele estava em terra estranha e ele governou em terra estranha. Abaxéria, manarraxéria. Ei, Deus vai te levar para aqueles que não conhecem também para pregar a palavra. Ei, derramando como navaxéria. Eita, sendo abaixúria, manavaxéria. E aquele povo começou a receber a bênção de Deus através de um perdão. Amém, igreja do Senhor? Eu quero te dizer nessa tarde que o Senhor, Ele é contigo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê força para tu pedir perdão, que o Senhor te dê força para ir no vizinho, para ir no amigo, para ir na regente de conjunto, para ir na tua igreja, na casa daquela irmã que te fez raiva, naquele irmão que te fez raiva, naquele que ainda está com o coração ferido. Ore a Deus, porque Deus, Ele tirará a mágoa, tirará essa pedra que está impedindo de tu receber a tua grande promessa, a tua grande vitória. Em nome de Jesus. Aqui quem fala com vocês, esse vídeo, através desse vídeo, é a missionária Flavinha, aqui de Fortaleza, Ceará, né? Moro na região metropolitana, Maracanaú. E se você quiser estar recebendo uma oração através do WhatsApp, meu WhatsApp é 9. Primeiro bota o DDD 85, aí 988183472. Você diz que viu esse vídeo do perdão. Ei, missionária, eu vi o vídeo do perdão e eu queria falar contigo. Amém? Um beijo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?